tarde, gente. Eu sou a Duda, essa é a Lara. Nós somos do podcast Além da Capa e hoje nós trouxemos o tema de abolição inacabada. E vamos utilizar como referência o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. E hoje, para acompanhar a gente nessa conversa, temos Marina e Stephanie. Eu já queria começar com um trecho do livro, que é no capítulo 11, onde mostra Brás Cubas criança. E na sua família tinha um escravo chamado Prudêncio, que era o escravo da família, mas ele era mais com o Brás Cubas, porque os dois eram crianças, né? E nesse episódio, o Brás Cubas monta em cima do Prudêncio e o tesouro ele como animal bate nele e vai falando: vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. E isso mostra como ele sempre foi pra frente como criança, né? Porque até depois tem um episódio que o pai dele manda ele pra estudar pra fora porque ele tá fazendo muitas regalias. Bom, e esse Prudêncio, uns capítulos que vêm, uns anos que passam, ele acaba comprando um escravo e acaba fazendo as mesmas coisas que Brás Cubas fazia com ele. Sim, também tem nesse capítulo que o Brás Cubas vê o que está acontecendo, que ele está batendo no escravo, e vai lá questionar o que ele fez e pede para o Prudêncio parar com isso. Pede, né? Aí o Prudêncio fala, Nhonho não pede, Nhonho manda. Nhonho era o jeito que ele chamava os seus senhores. Então a gente consegue ver que ainda tem aquela submissão entre eles dois, sendo que ele, já faz muito tempo que ele foi liberado daquela família, não é mais escravo daquela família, mas aquela submissão ainda continua acontecendo. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa convidada Marina. Você acha que a atitude de Brás Cubas lembra os comportamentos das elites atuais? Então, Duda, eu acho que sim, por causa que, como a gente leu, Brás Cubas era um homem rico, né, de berço. Então, como ele não passava por dificuldades, o que acontecia em volta, por volta dele, né, ele não ligava, não fazia diferença, né, porque ele não era afetado. Então, fome, desigualdade social, dificuldades que o povo passava, não alterava nada na vida dele. Então, os ricos de hoje em dia agem da mesma maneira, porque eles, como eles têm condição, né, dinheiro, eles não ligam para que o povo por fora passa. Fome, necessidades. Então a ignorância vem desde a época passada. Verdade. Até que a gente ignora ou até mesmo coloca as culpas das pessoas como se fosse culpa deles. Sendo que isso daí é só uma coisa que vem desde muito tempo atrás. Essa coisa das famílias, da elite, verem eles como o problema da sociedade, né? E você, Stephanie, como que você acha que o Estado pode intervir ou tentar diminuir, acabar com essa situação que vem acontecendo desde sempre, né? Bom, eu acho que o Estado ele podia começar a investir na educação, né? Proporcionando palestras nas escolas, algumas atividades que possam ajudar nisso, a minimizar um pouco a situação, né? E um ponto importante também, eu acho que funcionaria bastante, é que começasse a fiscalizar as leis, né? Os privilégios, para que a gente possa garantir, né, que está sendo cumprido corretamente, para a gente poder aliviar um pouco sobre a exclusão social, né, que a taxa de racial é muito alta, né, com a exclusão das pessoas negras, de periferias, acho que é muito grande a numeração, então acho que a gente poderia começar a fazer isso para dar uma minimizada. Bom, eu acredito que se tivesse mais oportunidades, fiscalizações da lei, já ajudaria bastante a essa desigualdade. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, de novo, para minha amiga Marina. Um ponto muito importante também são as cotas raciais. Eu gostaria de saber sobre o que você acha, sua opinião. Eu acho que são necessárias, por causa que, por mais que elas não fazem a diferença, elas fazem uma diferença sim, por causa que muita gente não tem oportunidade, né? E elas trazem essa oportunidade para as pessoas, igual a gente que não tem chance de estudos, para fazer uma faculdade, para conseguir um trabalho. Então as cotas ajudam demais. Eles só querem igualdade, uma coisa que as pessoas ricas, de elite, brancas, já nascem com isso, sendo que é um direito básico que eles não têm desde sempre, né?
e eles ignoram isso, tipo, é como se eles não enxergam, na verdade eles enxergam, só que pra eles, como não são afetados, porque eles têm todos os recursos, não faz a mínima diferença. Ou até mesmo eles colocam as culpas nas próprias pessoas. Sim, eles acham também que por não serem afetados, né, nessa situação, acho que o valor eles meio que não ligam muito, acho que devia ser mais valorizado ainda, essas pessoas que não têm condição, né, porque um estudo é muito importante, um trabalho também, para poder a pessoa se manter, e muitas das vezes você não consegue se manter de forma alguma por causa dessa exclusão. E também a gente vê muito hoje em dia essa questão que eu falei lá no início da submissão, ainda só que em pequenas coisas, como pessoas negras ouvindo coisas horríveis e tipo só abaixando a cabeça. Sendo que se fosse outra pessoa falando com outra pessoa, não ia ficar assim. Você ouvir e só abaixar a cabeça. E tipo, muitas vezes eles não podem, às vezes eles não podem nem tentar se defender, né? Por causa que, por exemplo, a autoridade. Tem muita autoridade que, tipo, se ele for se defender, eles vão levar isso como, tipo, a ignorância, entende? Autoridades deveriam defender a coisa. Teve aquele caso lá nos Estados Unidos também, né, gente? Eu não vou Do lembrar. George Floyd. Isso. Que o cara não fez nada e simplesmente a polícia parou ele e simplesmente sufocou o cara até ele morrer. E mesmo com o movimento que teve do Black Lives Matter, não mudou muita coisa, né? Tipo, foi uma coisa, muita gente, foi ibope, sabe? Teve Fama. Exatamente, teve gente que, tipo, levantou, foi... Claro que teve gente que foi de fato mesmo com a intenção, né? Mas muita gente começou a postar só pra ganhar view nas redes sociais. E um dia a máscara de todo mundo vai cair, né? Quem sabe? Já teve esse vídeo de pessoas que já caíram. É verdade. Eu acho uma coisa muito feia, porque é uma coisa que vai continuar acontecendo. Tem muita gente que apoia até uma coisa dessa, acha que o policial que fez isso não merece tudo o que está acontecendo, ou algo desse tipo. Então, gente, esse foi o podcast Além das Capas com o tema Abolição Inacabada. E a gente fica por aqui. Até o próximo capítulo. Boa tarde, eu sou Amanda. E eu sou Giorgio. O nosso grupo concluiu que o Brasil aboliu a escravidão apenas no papel. Deixou para trás milhões de pessoas sem suporte, sem recursos e sem direitos. Por isso devemos falar sobre a reparação histórica, né? Reconhecer o passado e agir no presente para mudar esse fato. Então, obrigado por assistir nosso vídeo e que essa conversa continue em milhões de outros espaços e que a gente nunca pare de falar sobre esse assunto.